Uma traição é um dos golpes mais dramáticos que um ser humano recebe. Quem nos trai? Os amigos ou os inimigos? Os amigos. Aqueles que você doa muito e recebe tão pouco. E gera frequentemente uma janela, killer, duplo P. Poder de ser lida e relida e poder de ser retroalimentada, gerando uma plataforma, um cárcere mental. Há pessoas traídas de qualquer forma, financeiramente, não apenas sexualmente, traídas afetivamente, traídas no trabalho, traídas de qualquer forma. E essa traição se torna inesquecível. E há pessoas que perderam tudo e não sabiam que tinham bajuladores ao seu lado. Ficaram poucos amigos. Os bajuladores foram embora. Por isso que o grande desafio de um pai, quando ele tem muito, é saber se os filhos o amam pelo que ele tem ou pelo que ele é. E é muito interessante que o mestre dos mestres veio de maneira tão pobre, tão miserável, não prometendo um céu sem estrelas, nem caminho sem acidentes. Bom, quando Judas o beijou, era para detonar o gatilho da memória, abrir uma janela, killer duplo P, com duplo poder, poder de encarcerar, poder de ser lida e relida. E a âncora, abrir ou fechar o circuito da memória. Janela killer duplo P, abrir ou fechar. Hiperfoco, sem raciocínio. E o alto fluxo ler e reler, abolindo, condenando, excluindo o seu traidor, ou recuando timidamente. Mas para espanto da psiquiatria, para espanto, assombro da psicologia, para perplexidade da sociologia e psicopedagogia, e para minha perplexidade, ele olhou para o seu traidor, não deixou gerar o hiperfoco, pelo contrário, abriu as janelas lights da solidariedade, da empatia, do autocontrole, e lhe disse: amigo, nunca um traidor foi chamado com tanta dignidade no ato da traição. Amigo, e fez uma pergunta. Ele elogiou e provocou com uma pergunta. Elogiador, provocador. Amigo, por que você está aqui? Ele levou o método das perguntas, do questionamento, no nível que Sócrates jamais imaginou. Sócrates, que foi o grande perguntador e inquiridor da filosofia. Eu me perguntava: que homem é este quando o mundo desaba sobre si? Ele ainda está ensinando a arte de pensar, a afetividade, a capacidade de um ser humano apostar tudo que tem naqueles que poucos têm. Que homem é este que nunca desiste dos seus alunos, que é comemorado em prosa e versa, nos natais, o homem mais famoso, mas o menos conhecido em sua mente por todas as religiões que falharam em estudá-lo de maneira profunda e inteligente, e as universidades foram tímidas e omissas também em não estudá-lo de maneira profunda nas ferramentas que ele utilizou para formar mentes livres com uma emoção saudável. Judas Iscariotes jamais imaginou que ele poderia ser chamado de amigo e ser provocado a pensar, naquele momento, pelo menos. E ele saiu decepcionado com a sua atitude, porque abriu o leque da sua mente e começou a desenvolver sentimento de culpa e atirou as moedas de prata, 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Nunca alguém tão grande foi traído por um preço tão pequeno. Por isso que eu desconfio que, na verdade, ele queria provocar o seu mestre a assumir o trono político, e ele não queria o trono político, ele queria um trono no coração emocional do ser humano. Por isso eu teci essa frase: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. E quando vocês comemorarem o Natal, pense nessa criança que se tornou um adulto extremamente fascinante, uma mente
de uma grandeza e complexidade e beleza inenarrável. Não apenas comemore, não fale superficialmente, pergunte se vocês se fazem pequeno para tornar os pequenos sucessores, pensadores. Perguntem se vocês se fazem admiráveis. Perguntem quando vocês são desafiados ou contrariados, se vocês são capazes de surpreender, formando janelas lights naqueles que o decepcionam, seja no seu parceiro ou parceira, no seu filho ou na sua filha, ou nos seus pais ou seus amigos. Pergunte, pergunte. Quase Judas se torna um dos grandes pensadores da história, mas infelizmente no caminho o sentimento de culpa ganhou um volume muito grande e ele gerou um hiperfoco. Se achou o mais diminuto dos seres humanos e suicidou-se.